forte, parrudo. Tá tudo bem aí, Viana? JL. Vocês não estão entendendo nada, né? JL é Jung Lang, claro. Simples, não é? Não, não é. Eu, por exemplo, caso conseguia falar o nome dele, hoje eu já falo com uma certa desenvoltura. Jung Lang. Quem colocou esse nome dele? O pai dele, é claro. Que no povoado é assim. As mulheres, pare. E o pai que coloca o nome. O pai dele colocou. Quando o já morto enterrado, debaixo de 7 palmos, pai de JL, esse tal de Lang, ele era. O que ele era mesmo? O que ele era? Médico? Parece que ele era médico. Mexia com doido. O pai de JL também era assim. Ele gostava de mexer com doido. Mas ele não era médico, não. E nem mexia com doido. Só de vez em quando. Mas não doido assim de jogar pedra em avião, nem de rasgar dinheiro, mas mais ou menos doido. Uma vez eu quis fazer teatro. O homem lá falou que eu levava o maior jeito. O pai de até não deixou. Ele disse: esse negócio de teatro não é para mulher direita, não. E nem para mulher casada. Muito menos para mulher de família. Oxi! Sossego fácil! O povoado é assim, a gente só faz as coisas se o marido deixar, né? Não deixou. Eu acho que esse negócio de doido tá dando pano pra manga. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês acham que Lang é sobrenome de família? É não. Aqui no povoado a gente não tem o costume de colocar o sobrenome de família nos bebês recém-nascidos, não. De repente você está conversando com alguém, pode até ser parente seu. Você não sabe, tem sobrenome de família. Não tem sobrenome de família, né? JL. É meu rosto. Eu não sei. Não sei. Peraí. Gente. Aqui no povoado, quem escolhe os maridos para as filhas é o pai. No meu caso, foi meu irmão mais velho que meu pai tinha partido dessa para melhor. Você não sabe o que é partido dessa para melhor. Morreu, os café deu, ó. Morreu. Aí meu irmão que escolheu, né? E foi o pai de JL pra ser meu esposo. Gente, o casamento foi a coisa mais linda do mundo. A festa durou a noite todinha. Eu estava fascinada pelo JL, não, pelo pai de JL. Ele era
sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, castelo, enfim, o seu mergulhar, com sofreguidão, com suas emoção, mil ternura, enfim. O teu corpo é luz, sedução, poema divino de raro esplendor. Seu sorriso lindo enlouquece, entandece. És fascinação, amor. Vocês acham que me levaram para a lua de mel? Eu vou não. Vá. Passou lá a semana todinha bebendo com os colegas. Chegou em casa uma semana depois, bêbado e fedendo a rapariga. Ele quis deitar comigo, mas eu não quis não. Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão. E foi aí que nosso casamento se consumou. Depois disso, qualquer coisinha, ele me batia. Motivo? Sabe motivo não. Bastava chegar zangado. Teve um dia que ele me bateu tanto, mas me bateu tanto, mas me bateu tanto, que eu fui parar no hospital. E era ouvi os murmurinhos das enfermeiras. Uma dizia assim, vale nada. O marido vai trabalhar, fica em casa aí, ó, jogada no sofá, com preguiça. Eu tenho tanta dó do marido dela. A outra dizia assim, esta daí, minha irmã, vale nada não. Se apanhou do marido é porque não prestava. Deve ser daquelas que o marido sai para trabalhar e ela fica aí deitada no sofá. Apanhou. Eu achei foi bom. Morro de dó do marido dela. Achei foi bom. Achei foi bom. E assim foi. Foi, né? Eu... Eu... JL não era um menino qualquer não, viu? Desde pequenininho a gente já sabia a índole desse menino. Deus que me perdoa, só de pensar que ele pegou e até ganhou um boneco de neve da minha amiga. Um boneco
boneco de neve de plástico, então não era um boneco de verdade. Porque se fosse um boneco de verdade, era um boneco de neve de verdade, que era de plástico. Como é um boneco de plástico, era um boneco de neve de verdade, entendeu? Oxi! É doido. Gente, vocês precisavam de ver os olhinhos de JL olhando para o boneco. Ele entortou a cabecinha para um lado, entortou a cabecinha para o outro, pegou o boneco, botou o boneco debaixo do peizate. A cabeça do boneco foi arrancada do corpo. Vocês precisam de ver os olhinhos de JL olhando pro boneco. O olho de prazer e satisfação. E o sorriso. Sorriso metálico. Só de pensar, fico toda arrepiada. Bom, gente, JL ganhou um gatinho. Oh, mas ele tão pequenininho, olhou pra mim, dessa minha amiga. Um dia eu tava lá no fundo do quintal, eu tava fazendo o quê? Eu tava depenando uma penosa. Na verdade, eu estava passando a faca no pescoço da penosa, quando ouvimos um grito, corremos lá para casa para JL e eu. JL estava todo ensanguentado. No outro canto, o gato, sem rabo. JL arrancou o rabo do gato. JL arrancou o rabo do gato com os dentes. O pai de JL ria. Dava gargalhada. Isso é engraçado mesmo, né? Se o pai de JL, que era homem e que sabia de tudo, estava dando gargalhada, é porque o negócio devia ser engraçado mesmo. Eu até tentei dar uma gargalhadazinha, mas ele olhou para mim e falou assim: eu lhe permiti sorrir? Voltei para meus afazeres. JL, na casa dos 13 anos, levado pelo pai, eu conheci a zona. Aquela de Baixo Meretriz, onde tem aquelas mulheres que faz tudo que os homens querem. Ele queria levar o menino, não. Ele levou o menino. Ele queria que o menino fosse homem. Não que ele não fosse homem, ele era homem. JL é... que ia uma vez por mês, passou aí toda semana, até dormia lá. Lá eu conheci uma tal de Esmeralda. Era Esmeralda pra cá, Esmeralda pra lá, tudo era Esmeralda. O menino estava apaixonado. Pode uma coisa dessa? Um menino de 13 anos, apaixonado por uma mulher mais velha. Não, uma mulher mais velha aí, maior de idade. E puta! JL tava. Aí eu fiquei pensando, por que ele tá apaixonado por ela? Mas eu não tirei a razão dele, não. Esmeralda era uma mulher bonita. Um cabelão, os olhos claros,
E tinha o que todo homem gosta, um bundão. Pelo menos era isso que o pai de JL, né? Já morto, enterrado, debaixo de 7 palmos, com terra em cima que o diabo tenha, ele dizia, toda mulher tem que ter bundão. Tu não presta nem pra ter bunda. Aí eu tenho que ir atrás de uma, né? Na zona. Lá eu vou encontrar uma. É a mesma coisa chegar no açougue e comprar um quilo de carne. Só que lá a carne é fresca. E a mulher faz tudo que a gente gosta. Um dia chegou na nossa casa um rapazinho. Da idade JL, ele era filho da família, amigo lá do morto enterrado, debaixo de 7 palmos, com terra em cima, cimento e flor. Amigo da JL. Um dia eu peguei JL falando Esmeralda pra ele. JL dizia: ah, Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Os beijos de Esmeralda são doces como o néctar das flores. Ei, tu já se deitaste com Esmeralda já? Tu já meteu com Esmeralda já? Aí foi que eu descobri que o amor de JL por Esmeralda era um amor platônico. Outra coisa dessa. Ei, amigo, se tu nunca se deitou com Esmeralda, se tu nunca fez nada com ela, não trepou com ela, não fez nada, o que diabo tu fica fazendo lá? Eu fico observando Esmeralda. E quando dá, eu me aproximo para sentir o seu cheiro. A tia dela era assim. Ele queria uma coisa, ele queria. Passou algum tempo, o quem? Eu não estou te perguntando. Deixou quieta. Pode parar, pode parar. Eles vieram me ver, claro. Hã? Eu não posso fazer isso. É o quê? Eles vieram me ver. Não seja grosso. Não podemos tratar desse assunto aqui, ó, na frente deles. Oxi, é doido? Hã? É o quê? Cala a boca você. Deixa eu com minhas visitas. Cala a boca, eu não quero te ouvir mais. Às vezes eu ouço vozes. É normal ouvir voz, né? Vocês ouvem? Que eu ouço. O que é que elas dizem? Tá curioso, né? E qual é a importância, se o homem foi à lua, se os bebês nascem da gente, isso. Eu não posso fazer isso. Eles vieram me ver, alguns vieram de longe. Não, não vou fazer isso não. Vou não. A voz. Aqui o rosto. Dizer que eu mandar vocês embora, imagina se eu vou mandar vocês embora. Eu quase nunca recebo visita, e quando eu recebo, vem uma voz, não sei de onde, não sei das quantas, pedir para eu mandar você embora. Mando vocês embora, cala a boca.
Cala a boca, não quero te ouvir mais não. Eu já falei que eu não quero ouvir ninguém. Não quero, não vou ouvir, não vou ouvir. Para! Para. JL? Não foi JL. Ou era o pai de JL? Quem era ele? Ah, deixa eu pra lá. O amigo de JL foi conhecer a zona. Não só conhecer a zona. Ele conheceu também Esmeralda, o grande amor da vida de JL. Esmeralda. Não só conheceu. Ele comeu Esmeralda. E até ficou ruim. Ficou ruim. Ah! Mãe! Esmeralda! Ó, Esmeralda! Como pode ser tão linda e tão cruel? Eu a via como farinha nas noites de escuridão. Agora eu a vejo como uma traidora. E você, meu amigo? Ironia, não? Se fingindo do meu amigo, bebendo da minha cachaça, dormindo com Esmeralda. Você também é um traidor. Traidor! Traidor! Mãe! 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 Você falou para eu buscar os meus sonhos. Mas que sonhos? Se quando o seu melhor amigo se transforma em manchas no lençóis. Mãe! 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 Ô, mãe! Depois desse dia, JL passou a noite sentado de frente à porta do quarto em que Esmeralda e o amigo se refestelaram nas noites de prazer, nas noites de sexo, nas noites de amor. Um amor roubado, um amor traído. Era assim que JL se sentia. JL viu o sol nascer sobre a festa das telhas. Eles saíram do quarto felizes, sorrindo, muito felizes pela noite de prazer. Passaram por JL. Eles não ouviram JL. Esbarraram em JL, mas eles não viram JL. JL era invisível para eles. Depois disso, passou a culpar homens, mulheres, todos pelo seu infortúnio, até a mim culpava. De noite, isso era muito grande. Eu ia começando a dormir e ele, seus delírios, gritando por Esmeralda. De dia até que era mais tranquilo. Ele dormia, eu conseguia descansar um pouquinho.
feijão com arroz. Feijão com arroz. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ou foi Roma que roeu a roupa do rato? Não sei. Pede galinha. Comer. Hã? Eu que? E o Guilherme não existe? Para de ser besta. Tá bom. Quem arrancou o rabo do gato? Eu? Foi eu não, foi o Milang que arrancou o rabo do gato. Você é doida. É o quê? Não fui eu não, foi o Milang. É o quê? Não foi não. Não foi não. Eu? Não foi eu não. Eu sei que o Yugi Lang, no dia seguinte, eu sei. Deixa eu contar pra eles. O Yugi Lang, no dia seguinte, mandou uma carta de amor pra Esmeralda. Dentro dessa carta, tinha um pedaço de sua orelha. Depois disso, os dois apareceram mortos. Aí o Guilherme ficou ruim. É o quê? Eu não cortei a orelha de Esmeralda. Não cortei não, foi Yung Lang. Como não existe? Ele saiu daqui de dentro das minhas entranhas. Tá bom. Se ele não existe, se ele saiu de dentro das minhas entranhas, o que foi que saiu de dentro de mim então? Um monstro? Uma menstruação atrasada, é isso? Não tô ficando doida não, não tô doida não. Não existe. Eu pari e o pai deu nome, como é que costuma aqui no povoado. Não. É o quê? Você é louca, esquizofrênica, doida. Não fui eu que cortei o rabo do gato, não fui eu não, foi o Yung Lang. Não foi eu que arranquei a cabeça do boneco também, não, foi o Yung Lang. Ai, não, eu não sou doida não. Eu ouço vozes. Normal ouvir voz, né? Vocês também ouvem. Eu cortei a orelha do meu marido e mandei para a Esmeralda? Não, já falei que não fui eu, foi o Yung Lang. Eu já falei que não fui eu. Eu cortei a orelha do meu marido, mandei para a Esmeralda. Já falei para você que não fui eu, foi o Yung Lang. É o quê? Você é louca, mulher de Satanás, rainha das trevas, doida. Eu sei que não fui eu. Eu sei que não estou ficando doida. Eu não estou ficando doida, eu não sou louca. Eu já te falei mais de 1000 vezes, eu não sou louca, entendeu?
quê? Peraí, eu vou pegar. Eu vou pegar, espera! Espera! Rainha das trevas, doida. Eu vou pegar, peraí. Tô indo. Não me apressa, não. Oh, coisa linda de mamãe. Espera, depois eu pego. Espera aí. Oi, neném. Pronto, vamos lá, vamos lá. Oh! Agora você vai dormir, vamos dormir, dormir. Pronto. Pronto. Ai, meu amor. Você não esqueceu? Eu vou pegar. Eu já falei. Vou pegar. Para. Se ficar me perturbando, eu não pego. Essa aqui, ó, é da safada da Esmeralda. Essa aqui é do safado do meu marido. Eu engravidei sem permissão do meu marido. Aqui no povoado não pode não. As mulheres só podem engravidar se os maridos permitirem. Ele ficou bravo. Ele olhou para mim e disse: dá um jeito de sumir com essa barriga. Como é que some? Como é que some com a gravidez? Como é que some com a gravidez? Eu sei. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora. Sai daqui. Por favor. Por favor, não me bate mais não. Por favor, por favor. Por favor, vai embora. Vai. Vai.
Peraí, mamãe tá indo. Calma, calma, mamãe tá indo. Pronto, pronto, mamãe tá indo aqui. Aqui, mamãe, aqui. Pode. Pode aqui. Pronto, mamãe tá aqui. Pronto, mamãe segura. Pronto. Nasci necessariamente mulher, me servi na cama e na mesa, fui feita de sobremesa. Nasci ser criada, preparada e prendada, pra ser a dona de um homem qualquer. Acabei com a infância, não querer de outras pessoas. Chorei a todo mal me quer no arranjar do casamento. Quis fugir, desaparecer, mas me tiraram a honra de ser uma mulher da vida. Pra ser uma mulher sem vida. Obrigada a todos, a todas e a todos por terem vindo. Esse texto é de Márcio Rodrigues. Ele não está aqui nesse momento porque ele está em Brasília, ele está hospitalizado. Texto e direção é de Márcio Rodrigues. Temos aqui Milton. Kiko! O Kiko, nosso carinha da Libra. Meu tio, o cara do sol. Elise, nossa fotógrafa. O Viana lá em cima. Cadê ele? Viana! Olá, Viana na iluminação e Alexandre, Vinícius Alexandre, lá em cima. Olha o cameraman. Você quer falar? Ok, boa noite. Esse espetáculo é um espetáculo que ele está circulando graças ao projeto Audiblanc do Goiás, né? Então, nós já passamos por Lusiânia e hoje a gente está aqui. Ficamos aqui até amanhã, né? Final do mês vamos para Alto Paraíso e aí findamos a nossa circulação, né? É importante agradecer à Secretaria de Educação de Goiás, né? Que nos proporcionou ônibus para trazer os alunos do EJA na sexta-feira, né, para cá. Isso é importante frisar. Agradecer à administração do museu que cedeu o espaço para que a gente estejamos aqui. E assim, depois de cada espetáculo, a gente sempre faz um bate-papo, né, para conversar um pouquinho sobre essa situação que foi colocada aqui, né? Da violência doméstica, da violência contra a mulher. E nós trouxemos uma psicanalista, a Márcia Santos, que é quem eu quero que venha aqui para bater um papo com vocês. Boa noite, gente. Queria só pedir para vocês irem mais para perto, para a gente ficar pertinho. Eu também vou mais para perto. Então, o teatro é esse espaço meio que controlado, que conta a história de um povoado, mas que pode ser o nosso também, e que conta histórias que pode ser só dramaturgia, mas que é da nossa vida também, né? Porque a violência contra a mulher é uma realidade que a gente precisa
combater de alguma forma, né? A gente parar para conversar sobre ela já é um primeiro fazer, né? E aí eu convido vocês a pensar com a gente essa narrativa aqui, que o grupo, com a preocupação de abrir esse espaço de fala com o público, de fato debater a violência contra a mulher, me convidou para vocês, para ouvir, para responder questões, mas para dialogar com vocês sobre o que vocês quiserem, né? Estou aqui por vocês. Então, eu convido vocês a, junto comigo, a gente fazer aqui uns dedos de prosa sobre essa peça, mas naquilo que vocês acharem confortável falar, algum aspecto da peça que chamou sua atenção, alguma cena, algum fato, alguma emoção que ficou aí, tá bem? Diga seu nome pra gente saber e diga... Noel. Noel. Interessante frisar aí a situação dos prostíbulos, né? Achei interessante colocar no texto o jovem de 14, 13 anos, né? Isso remete a um passado, né? Muitos desses jovens, quase que na época, já frequentavam esses estabelecimentos, né? Eu acho que era um pouco cultural ou tradicional, né? Daquele povoado, daquele povo. Responde aí, Fábio. Bom, essa questão de frequentar o prostíbulo para ser, como quem diz, para ser um rito de passagem da vida do jovem adulto para o adulto, né? É um dispositivo de gênero, né? Era como se para ser homem você tivesse que começar com, né, com seu pai, com algum outro homem te levando a um prostíbulo, né? Agora, eu não diria que isso está totalmente acabado e que só foi nesse povoado, porque em muitos lugares ainda tem essa cultura, né? Porque a gente, quando fala de violência contra a mulher, também tem a violência que os homens sofrem, né? Por serem homens, tem que ser trabalhador, tem que conseguir tem uma série de coisas que também é esperado dos homens. Agora, a gente não pode negar que tem mais de 200 chamados de violência por hora nas delegacias, porque as mulheres têm sofrido muito, né? Mas os homens também sofrem. Então, assim, combater é olhar para os dois lados. Não posso nem só olhar para a vítima, nem só para o algoz, né? E às vezes o próprio homem também está enredado no adoecimento, né? E que é preciso cuidar dos dois. Então, essa cultura aí, a cultura de cada um, a crença, o valor de cada um, o princípio de cada um é que norteia a pessoa. Agora, essa cultura tem que ser repensada, né? Você vê a peça atrás, o menino tinha 13 anos, estava, né? Tudo bem que esse menino, ele cresceu aí na imaginação da mãe, né? Psicótica, mas considerando isso na nossa realidade, 13 anos num prostíbulo, né, e tal, já é uma violência contra o adolescente também, né? O que mais que vocês gostariam de trazer? Mais alguém? Eu fico pensando também assim, será que ela era esquizofrênica ou ela teve uma psicose, ela surtou depois de perder o bebê, né? Eu acho que não era bem esquizofrênica, né? Mas talvez tivesse uma tendência e tal, essa coisa aí técnica de diagnóstico, acho que fica secundário. Mas todas as formas de violência que traz ali, desde que ela fala assim, o autor, ele faz referência a 2 grandes psicanalistas, né? Primeiro, Jung, né, que é o pai da psicologia analítica. Tem algum estudante de psicologia aqui? Não?
E o Ronald Lang, né, que foi um revolucionário na abordagem contra a psicose, que é o inglês, né? Bem, os dois. E aí, não à toa, assim, esse texto me chama a atenção porque ele cada pedacinho é coisa demais, né, pra gente estar pensando. Mas quantas mulheres não sofrem, né, às vezes porque não querem ter filho, por exemplo, que tem mulher que não quer ter filho e todo mundo questiona, mas por que não? Como se fosse uma obrigação a pessoa maternar. Não é uma obrigação, é uma escolha. E tem mulher também que quer e o marido não quer, mas isso é uma decisão que a gente toma sozinho, né? Também é uma coisa para se pensar, né? A gente decide sozinho ter filho e se decide, como é que é isso, né? Então, o que mais, gente? Me ajuda. Fala. Sim. A objetificação e a apropriação dele. Sim. No qual não existe a valorização e a identificação do feminino. O que prevalece é o masculino. E tem mulheres que sofrem uma violência tão grande que elas chegam ao caso da psicose. Que ela perde a sanidade. Sim. Porque o grau de violência é tão grande que ela perde o ser. E essa questão da mulher querer ou não querer ter filho, ou ela querer ou não querer casar, ela querer ou não querer ter uma vida independente ou uma vida que seja dentro de casa, ela é julgada o tempo inteiro. E esse julgar é diferente do que é o julgar o masculino. Porque a nossa sociedade, ela prevalece o masculino. A mesma cobrança que a gente sofre, por mais pesado que seja, porque nós temos a questão do materno, do gerar outro ser, mas o homem também tem uma cobrança sobre. Tem homens que tentam enfrentar aquele masculino machista. Né? Eu não quero ser que nem meu pai foi, eu não quero ser que nem meu avô foi, eu não quero ser que nem meu tio é. E ele acaba sendo caracterizado como gay. Mulherzinha, não sei não, né? Começa a duvidar da masculinidade. Se ele casa, ele tá num relacionamento e ele escuta a esposa, aí tem aquele parente dele, seja o pai, seja o filho, e vê que ele dá essa liberdade, esse diálogo para a mulher. Mas ele não tá tendo comportamento de homem, o homem não é assim. O macho não é assim, quem manda é o macho. A mulher manda em você, então você é mariquinha, sabe? Eu vejo muito isso dentro da sociedade. Eu falo dentro da sociedade brasileira porque a gente mora no Brasil. Obviamente existe no mundo inteiro. Mas eu falo com mais propriedade dentro do nosso país e mais propriedade ainda dentro da cidade de Formosa, no qual o machismo ele prevalece muito. Aqui dentro da cidade de Formosa, não sei se você é daqui. Não. Se você vai andar no centro, você está vendo as mulheres trabalhando e os homens passeando de carro. Não são todos, obviamente. Mas aquilo ali é um símbolo de masculinidade para eles, sabe? Tipo, eu sou dominante, a minha mulher está trabalhando, mas eu estou num carro top. Um somzão, as crianças estão na creche, eu estou na escola. Mas eu sou o cara. Aí a mulher chega em casa cansada, vai cuidar dos filhos, ele ficou uma parte do dia ali bebendo cerveja com os amigos, andando num carrão desfilando na cidade, muitas vezes trai a esposa, ou a companheira, e ainda quer agredir ela. Aí onde que está o masculino? A provedora aí no caso é a mulher. Mas ele é o masculino, ele é o macho. Eu tenho mais ou menos essa visão, assim. Nesse caso aí é uma exploração, né? Mas é exatamente a exploração da imagem do feminino. Sim. Ocorre muito.
como quem diz, eu sou tão superior que a minha mulher está lá trabalhando e eu estou aqui, né, usufruindo, né? Porque estatisticamente no Brasil, as mulheres hoje em dia são as provedoras. Sim. Elas são provedoras dentro da própria casa e ajudam ainda a família, o pai, a mãe, os irmãos. Pois é. Ela fala na música assim, que ela se perdeu no querer de alguém na infância, porque desde a infância as mulheres são ensinadas a cuidar do outro, né? A atender os quereres, a fazer favores, a sempre ter trabalhos, né? E tal, nunca cuidar dela. A mulher tem que estar sempre protegida. É, sempre para o outro. E como é seu nome? Tatiane. Tatiane, muito obrigada. Você traduziu muito bem essa objetificação, né? É a mulher mesmo como um objeto, assim, era propriedade do homem, né? Ah, tá, esse cara casou, mas ele não dava a menor importância, né? Era uma coisa mesmo, né? Ela era muito mais quilo de carne do que a Esmeralda, tanto que a peça coloca isso. Talvez fosse melhor se eu fosse prostituta, talvez eu me sobrasse. Não que as duas não estejam sujeitas à exploração, à submissão, né? A condição das duas é difícil. E aí, ligando o que a Tatiane trouxe com o que você trouxe, Noel, talvez seja já não tenha tanta gente levando os filhos mais para o prostíbulo, porque entendeu, eu não quero fazer isso com meu filho, né? Essa experiência não foi boa, não é assim, né? E eu vou fazer diferente, né? Quem mais gostaria de trazer algo? Alguma coisa, algum sentimento? Eu sou Josiane Alves, eu sou atriz aqui em Formosa, também sou produtora cultural. Existe uma romantização no início da peça em relação ao casamento. Sim. Então a personagem ela começa romantizando algo. Então quando ela pega o buquê e ela dança com esse buquê, ela está romantizando algo que talvez ela cresceu desejando. Só que quando traz para a realidade, e aí de fato ela casa, ela percebe que não é bem assim. A partir do momento que o cara passa uma noite, uma semana, num bar, que deveria estar sendo em casa, numa lua de mel, é o primeiro momento que ela percebe que não vai ser bem do jeito que ela imaginou. E aí a gente traz para uma realidade que a gente não precisa levar tão radical assim, mas para uma realidade de mulheres que casam desejando um cara que vai respeitar, que vai amar, que vai cuidar, e não é isso que recebe. Isso não está longe, isso está perto demais. Isso está nos noticiários, isso está na nossa casa, isso está em algum amigo, a gente conhece alguém que passa por isso. Mãe, vó, enfim. Então, o teatro ele tem esse poder de escancarar uma realidade que a gente às vezes esconde, tenta não olhar. Porque quando a gente entra numa sociedade, a gente percebe uma sociedade e a gente percebe também que não temos um poder tão grande, isso meio que nos deixa desanimados. Então a gente não quer ouvir, a gente não quer saber, então a gente prefere ignorar aquela situação e aquela realidade. E o teatro ele escancara que isso está acontecendo, e a gente precisa denunciar, e a gente precisa olhar para as nossas também. A gente fala sobre o homem que sofre o machismo, mas claro que tem que ser conversado sobre isso, mas eu sinceramente vejo de um outro olhar. Quem mais morre hoje por causa do machismo é a mulher. Então a gente precisa estar muito mais unida nessa questão antes de tentar ajudar o outro. A prioridade hoje é saber como combater o feminicídio, como combater a violência contra a mulher, como colocar essas mulheres como protagonistas também. Porque se a gente coloca o poder na mão do homem, que ele pode só resolver, a gente sabe que isso não vai acontecer. É a história que diz, não é o que eu estou falando, é o que a história fala. Então, o teatro e as artes em geral, e eu sou muito feliz de participar disso, a gente escolhe usar a arte para mostrar para as pessoas
que é preciso combater, e é preciso pensar, e é preciso trazer essas mulheres para perto. A personagem fala, fulano no hospital falava isso, mas ela apanha porque ela merece, mas também ela fica em casa o dia todo, ela não faz nada pro marido. Ou seja, Não é tem justificado, sororidade, né? E aí tem uma justificativa, ela apanhou por quê? Por que ela apanhou? Então a personagem ela busca saber um motivo daquilo, por que apanhou? Como se tivesse justificativa, Não tem como mesmo. se apanhar tivesse que ter um motivo para isso. Mas, né? E a gente sabe, sendo mulheres, que é uma luta quase impossível de agradar todo mundo, em tudo, em todos os quesitos. Então, se você é moça nova, você tem que casar, e você casa e você engravida. Mas aí, se você engravida, você não tem mais tempo pro seu marido, então ele vai atrás de outra. Mas se você não engravida e não dá um filho pro seu marido, então você é incompetente, porque você não deu uma família para ele. Então, sempre a gente está em busca e anseio por algo que não tem como a gente suprir. Então, eu vejo a personagem, ela aceita isso, porque ela é colocada naquilo. E aí, a gente vai trazendo essas reflexões em cima disso. Tem outras coisas, porque eu percebo que essa peça ela é muito mais densa do que tudo isso, mas puxando para esse lado, é mesmo escancarar o machismo, e as pessoas elas podem até achar que está batido, né? Mas falar de machismo ainda, coisa batida, é batido para quem não morre, assim, né? É batido para quem não vê o noticiário, para quem não vê os níveis de crueldade que acontece, seja com crianças, né? Sim. E a gente pode escalonar isso ainda mais para agressão sexual, para violência sexual contra recém-nascidos, né? Então a mulher ela já nasce com esse peso nas costas. Então a gente passa a vida tentando não sofrer nenhum tipo de violência. Às vezes não tem como, Sim. né? Mas é uma luta árdua e que a gente carrega e não tem como dizer que não para a vida inteira. Obrigada, hein? Essa Tô quase violência- batendo palma aqui. Essa violência fomentada e feita por esses animais aí, chamados de homens, né? Ela não atinge só a mulher. Imagina a mulher com crianças, o Sim. vizinho do lado, aquela Adoece toda a perturbação, família, né? Então, assim, parabéns aí pela peça, parabéns às mulheres que estão aí hoje aqui, né? Vendo a importância e debatendo aí direito de muitas que estão passando aí por esse cruel, essa cruel vida aí, né, de esposa, né, de mulher. Então, como talvez aqui um representante da plateia aqui sendo homem, pedir até desculpa. Pedir até desculpa. É difícil, né? Isso. Eu queria agradecer a participação e chamar todo mundo aqui para uma foto de registro, mas antes disso eu ainda quero perguntar se mais alguém quer falar, porque imagina se eu tivesse terminado sem ouvir essa moça, sem ouvir aquela, né? Tanta coisa boa que a gente ouviu aqui hoje de vocês, né? É importante a gente fazer uso da palavra, né? Mesmo quando a gente não é atriz. Eu não sou atriz, para mim não é tão fácil assim, eu sou mais treinada em escutar e pontuar o que eu ouço, entendeu? Mas eu acho riquíssimo essa perspectiva que você traz, é isso mesmo, você traduziu, nem precisa eu fazer nada agora, porque você já trouxe brilhantemente, tá? Então, e esse dado, né? De como fazer para superar, né? Isso é importante, a gente pedir ajuda, a gente fazer tudo para manter a nossa independência, a gente manter o nosso espaço, contato com a família, com as amigas, e se for o caso, ligar mesmo e denunciar, né? Toda a Câmara Legislativa tem um setor, seja ela municipal e tal, para poder acelerar casos de violência,
né? Então, os 190 ou 180 é importante ligar, se for o caso, e não se manter isolada, né? A atriz começa falando, eu quase nunca recebo visita, né? Então, vamos visitar umas às outras, nas escutas, nas conversas, nos fortalecer e continuar pensando aí e fazendo, né? Alguma questão? Ou podemos fazer a foto? Vamos fazer uma foto. Peraí, chegou todo mundo. Calma. Boa noite, pessoal. Vira pra cá. Não tá mais? Não tá mais aí, gente. Eu apareço sempre. Mesmo atrás de todos, eu estou sempre à frente. Gente, estaremos aqui até amanhã, tá? Então, por favor, divulguem, né? Chamem os amigos, os vizinhos, diga que o espetáculo é de graça, que estaremos aqui, tá? Porque isso aqui é graça ao dinheiro de vocês, aos impostos que vocês pagam, e que o governo transforma isso em uma forma de ajudar a arte andar. Tá certo? Parabéns, irmão. Boa noite. A gente está aqui amanhã, viu, gente? Quem quiser chamar alguma amiga, algum amigo, deixa eu correr ali. Poxa, nem.